no livro de Lucas, no capítulo 14, e o versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluias. Vemos uma palavra revelada no livro de Lucas, que Jesus falava sobre a parábola acerca da providência, onde Jesus falava sobre a cruz. Quando seus irmãos se aproximaram, sua mãe se aproximou e disseram: estão aí, Jesus, o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus pronunciando e disse: os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. E ele, falando esta palavra, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está uma palavra revelada no livro de Lucas, capítulo 14, e no versículo 27. Relembro sobre Lucas 23 e o versículo 26. No versículo 25, quando Jesus foi levado, estava sendo levado ao Monte Caveira, chamada Gólgota, que é o lugar de sacrifício, onde ele foi morto, foi crucificado. No meio do caminho, naquela cidade longe de Jerusalém, havia um homem chamado Simão. E Simão, ele passava ali para fazer compras, porque era um dia da Páscoa, onde se era comemorado. E Simão de Cirene, considerado pelos escritores, era um africano, imaginando escuro, moreno, negro. E os soldados, vendo aquele homem, jogou aquele homem para levar a cruz. O que diz em Lucas capítulo 23, versículo 25. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava do campo, e lhes colocara a cruz nas costas, atrás de Jesus. E ele, sem entender, vendo que era um malfeitor, não conhecia Jesus, eu imagino que ele o interrogou: eu venho em Jerusalém para fazer compras e vejo um malfeitor que eu nem conheço, e além disso carrego a sua cruz. Existem coisas que nós passamos e nós não sabemos por que estamos passando, mas é uma cruz que Deus colocou em nossas vidas. É uma cruz que Deus colocou para nós carregarmos. E nós perguntamos por que estamos carregando essa cruz. Mas essa cruz é a cruz de Jesus. É a cruz do Mestre, que Ele colocou para nós carregarmos. A cruz de Jesus. E está aqui uma prova clara que é um homem que não tinha nada a ver com a história, nada a ver com o que estava acontecendo. Para ele era só um malfeitor. Eu imagino que ele empurrando Jesus ali, levando aquela cruz por trás de Jesus, e falou: ei, por que estou carregando a tua cruz? Quem és tu? O que tu fizeste? E Jesus em silêncio. Jesus não falava nada. Como a Bíblia disse que foi levado como cordeiro mudo ao matador e não abriu a sua boca. Muitas das vezes nós abrimos a boca e dizemos: por que estamos passando isso? E a resposta que nós temos em nossa vida é o silêncio. Pode ser que o silêncio esteja na tua vida, que nem esse homem, Simão Cirineu de Cirene, que carregava a cruz de Jesus. Não tinha nada a ver com a história. Você não tem nada a ver com o que está acontecendo com a história na sua vida, mas você está carregando uma cruz que não era para você carregar. Uma provação na sua vida. Mas Deus está dizendo que você está carregando essa cruz
para você fazer parte da história de Deus. Porque aquele homem, Deus só permitiu que ele carregasse aquela cruz para que ele fizesse parte da história das páginas da Bíblia. E você vai fazer parte do milagre de Deus, da história de Deus. Aquele homem tinha nada a ver com aquela cruz. Ele não era prisioneiro. Ele era um pai de família, ele deixou filhos, deixou família. Foi ali comprar. Eu imagino pães, vinho, para celebrar aquele dia maravilhoso que era a Páscoa. E ele é obrigado a carregar uma cruz que não é dele. Não foi Jesus que mandou, foi outras pessoas que obrigaram. Aqui a Bíblia diz que agarraram Simão e forçaram a carregar a cruz. Jogaram uma cruz para você carregar. Jogaram uma provação para você, uma calúnia. Deus manda te dizer que Deus está aperfeiçoando a tua vida na obra dele. Que essa cruz não é para te matar, mas essa cruz é para te dar vitória. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado. Se é o desemprego, se é a enfermidade, se é o problema. Eu só sei de uma coisa, que o Deus que promete, ele vai cumprir com suas palavras. Como a Bíblia diz, fala sobre outro homem. No livro de João, no capítulo 1, e o versículo 46 a 51. Quando Filipe encontra-se com Jesus no Rio Jordão, e no capítulo 1, versículo 43, e ele leva as boas novas de Filipe a Natanael. Chegando perante a Natanael, ele disse: homem, achamos aquele servo, o Filho de Deus, a quem tanto Moisés proferia. E Natanael, conhecendo a história, disse: de que terra ele é? Ele disse: ele é de Nazaré. Como? De Nazaré. De onde? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael. E Filipe disse: vem e vê. Jesus, se aproximando de Natanael, disse: esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sabemos que a palavra dolo, que não há má fé, que é um servo fiel. Disse Natanael: de onde me conheces tu, Jesus? E a Bíblia diz que, respondendo Jesus às suas palavras, ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Muitos pregadores relatam que Natanael estava orando na figueira, mas não era. Sobreviveu naquela época 3 crianças. Em Lucas capítulo 1, quando Herodes mandou matar todos os inocentes, com medo de nascer o Filho de Deus, e sobreviveu 3 crianças. Primeiro era João Batista, sua mãe o escondeu no Jordão. Segundo era Jesus, sua mãe o escondeu no Egito. E terceiro era Natanael, já novinho nos braços de sua mãe, vendo que os soldados malfeitores iam matá-lo, o escondeu debaixo de um pé de figueira, com aquelas folhas enormes, e os soldados não o matou. Ele crescendo, se formando, a sua mãe, ela relembrou a ele a história, e mais ninguém sabia, nem o amigo dele sabia o que tinha acontecido. Mas para provar que Jesus é o Filho de Deus, ele disse a ele: quer saber se eu sou filho de Deus? Antes que Filipe te chamasse,
eu te vi pequeno, debaixo da figueira. Deus te viu debaixo da figueira. Deus sabe o dia que você nasceu. Deus sabe o teu nome. A Bíblia diz que Ele conhece o fio de cabelo seu. Imagina quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe cada um. E Jesus respondendo disse, Rabi, Natanael respondendo disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo disse a ele, porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores verás. E disse-lhe, na verdade te digo, que vereis os céus abertos. Alguém falou para você, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa dali? Daquela pessoa, daquela terra? Olha a terra que ela vem. Terra esquecida. Mas o Senhor, Ele pega aquele que não é para confundir os que são. Ele pega os fracos para confundir os fortes. Ele pega os desprezíveis para confundir a nação. E ele disse assim, ele é de Nazaré, vem e vê. Essa palavra vem e vê significa que ele foi e viu. Eu creio que na minha vida, na vida desse ouvinte que está ouvindo esta mensagem rápida, mas simples e sincera e objetiva, que aqueles que viram vão ter que rever outra vez, mas vão ver diferente. Vão ter que se aproximar e ver a grandeza de Deus na nossa vida. Amém. Que Deus os abençoe. Não solte a sua cruz por nada.